Olá, sou o professor Henrique Martins Rocha. Vamos falar hoje de fluxo de caixa da empresa e do acionista. Falamos primeiramente do fluxo de caixa, lembrando que existem dois tipos de investidores na empresa, ou seja, quem de alguma forma coloca dinheiro na empresa visando ter algum tipo de retorno. Esses investidores são credores ou os sócios, os acionistas. Para os credores, o fluxo de caixa é representado pelos juros das dívidas, ao passo que para os sócios, para os acionistas, o fluxo de caixa é dado pelo dividendo, ou seja, dividendos que são pagos pela empresa por conta de seus resultados aos seus acionistas. Vamos observar a estrutura de um demonstrativo de resultados do exercício. Nós temos o faturamento, dado como função das vendas e dos preços praticados. Do valor faturado, deduzimos custos variáveis, custos fixos. Temos, então, o lucro antes de juros e imposto de renda. Pois bem, deste resultado são retirados os juros para os pagamentos das diversas dívidas. Ou seja, temos aí o fluxo de caixa para os credores. Deduzido esse valor, temos o lucro antes do imposto de renda. Deduzido o imposto de renda, temos finalmente o lucro líquido da empresa. Desse lucro, vamos decidir o que fazer com o dinheiro. Ou seja, o que vai permanecer na empresa e o que vai ser distribuído. Quando falamos de manter na empresa, falamos de reinvestimentos, aquisição de máquinas, equipamentos, investir em novos projetos ou simplesmente aumentar o caixa. Quando falamos da distribuição, falamos do pagamento de dividendos, ou seja, fluxo de caixa para os sócios. Entendam que a distribuição de lucros aos seus acionistas na forma de dividendos, e que é feito normalmente em dinheiro, representa um valor calculado a partir dos lucros que a empresa teve, ou seja, um cálculo contábil, mas que vai representar um fluxo de caixa real para os acionistas. Os lucros podem então ser reinvestidos em ativos operacionais, aquisição de valores mobiliários, cancelamento de dívidas, ou ser distribuído para os investidores, para os acionistas, na forma dos dividendos. Vamos observar a figura. Ela nos mostra de forma simplificada as decisões a serem tomadas. De um fluxo de caixa livre, parte pode ser retido ou ser desembolsado. Retido, como falado anteriormente, para investir, por exemplo, em novos projetos, para aumentar reservas de caixa eventualmente. Quando desembolsados, podemos falar recompra de ações, por exemplo, pagamento de dividendos aos acionistas. Essa figura representa o fluxo do dinheiro, o fluxo do caixa que ocorre na empresa. Se observarmos a parte inferior da figura, temos o ativo fixo, ou seja, a empresa desembolsa a caixa para investir em ativos e, eventualmente, caso algum ativo venha a ser vendido, isso vai representar um ganho de caixa, um retorno do dinheiro para a empresa. Investimentos financeiros também. A empresa desembolsa a caixa fazendo um investimento e pode resgatar esse valor acrescido dos ganhos que eventualmente ocorram para reforçar seu caixa. Da mesma forma, ela investe em estoques, matéria-prima, produtos acabados, etc. De tal forma que ela possa vender seus produtos, seja diretamente, venda à vista, como injeção direta de caixa, seja com vendas a prazo, na forma de duplicatas, em que vai haver uma postergação do pagamento, mas esse dinheiro volta para reforçar o caixa. Observem também, como mostrado na figura do lado esquerdo,
que é um desembolso de pagamentos com energia elétrica, impostos, material de expediente, mão de obra direta. Tudo isso é dinheiro saindo do caixa. Pois bem, mas a principal forma de injeção de caixa na empresa, além da sua atividade principal, a venda de produtos e serviços, ocorre através do capital próprio, os acionistas, e capital de terceiros, que são os credores. Ou seja, o investimento que os acionistas fazem para ter as ações da empresa, para ter participação na empresa, a partir da qual eles contam ou têm a expectativa de ganhos na forma de dividendos. Vamos nos fixar nessa parte, no capital próprio do acionista, o investimento feito e o recebimento de dividendos. O fluxo de caixa mostrado na figura representa, no instante zero, o investimento feito pelo acionista, seja na forma de aquisição de ações ou dos direitos de participação na empresa. Tal investimento é feito com a expectativa de ganhos futuros, ou seja, a entrada de dinheiro futuro na forma de fluxo de caixa do acionista. Observemos o exemplo do lado esquerdo. Numa situação hipotética, a empresa teve um lucro de 100 mil, a esses 100 mil adicionamos 30 mil de depreciação, pois não representa um desembolso real de dinheiro, mas sim um lançamento contábil, o que nos dá um fluxo de caixa operacional de 130 mil. Deduzimos daí investimentos, como despesa de capital, máquinas, equipamentos, etc., injeções adicionais de capital de giro e somamos a esse valor eventuais novas entradas, que podem ser inclusive por novas dívidas que são contraídas. Temos então o total de 40 mil no fluxo de caixa disponível ao acionista. Observem que esse valor não representa de fato o fluxo de caixa. Esse é o montante disponível ao acionista. Vai haver uma decisão da empresa sobre o quanto efetivamente vai ser pago aos acionistas. A empresa pode reter o lucro obtido para novos investimentos, fazendo a ação subir, ou pode distribuí-lo, provendo ao acionista um ganho periódico sem ter que vender a ação. São decisões justamente do gerenciamento do fluxo livre de caixa e do pagamento de dividendos. Uma notícia publicada em 2012 fala sobre o conflito entre acionistas e credores, o destino do caixa. Credores e acionistas possuem interesses distintos em relação à geração de caixa e seu destino. Em alguns casos, esse tema pode gerar atritos. O exemplo da Dufry, empresa de varejo que atua nos aeroportos. A Dufry South America, subsidiária sul-americana da holding Dufry AG, adotava a estratégia de manter o caixa elevado, a fim de melhorar o perfil do endividamento. Incomodados, os minoritários da DSA alegaram que havia um conflito entre os interesses da subsidiária e os da controladora e pediram que o caixa fosse distribuído como dividendos. A administração decidiu pela incorporação da DSA, pela DAG, e o pagamento de um dividendo extraordinário de $4,71 por ação, alcançando um montante financeiro total de 306 milhões de dólares. Assim, os acionistas da DSA atingiram seus objetivos, ou seja, receberam dividendos, receberam a distribuição referente aos resultados positivos da empresa.